Olá, tudo bem? Gostaria de tratar com você um pouquinho agora da realidade espiritual que está presente neste mundo e as pessoas muitas vezes elas não se dão conta e vivem apenas pensando que as coisas são apenas de natureza física, psicoemocional e assim por diante. A Bíblia, na verdade, usa muito de alegoria. E nós temos, na verdade, o quê? Nós temos no livro do profeta Daniel, capítulo 10 especificamente, Daniel tem a visão e nesta visão específica que ele tem, aparece para ele um ser. E esse ser diz para ele que desde os primeiros momentos que ele começou a suplicar e orar ao Senhor, foi dada uma ordem e aquele ser veio ao encontro de Daniel para trazer-lhe a resposta. Nesse capítulo 10, aquele ser de natureza espiritual diz para Daniel assim: olha, quando você começou a suplicar, foi dada a ordem e eu vim. Mas ele disse então que o rei da Pérsia o resistiu por 21 dias. E foi preciso então que Miguel, o arcanjo Miguel, viesse então e pudesse então lutar contra o rei da Pérsia para que aquele ser espiritual pudesse passar e chegar então a Daniel e trazer a resposta de suas orações. Isso mostra o quê? Que aquele opositor que se colocou no meio do caminho, nas regiões celestes, para impedir aquele ser espiritual de se colocar, trazer a resposta para Daniel, ele foi chamado de rei da Pérsia, mas, no entanto, era um ser de natureza espiritual. Isso leva-nos a entender que muitas vezes nós temos, então, seres que são chamados de principados. E esses principados influenciam, na verdade, cidades, nações, territórios, continentes e assim por diante. Havia um ser de natureza espiritual que era então aquele que reinava sobre a Pérsia. Mas é interessante isto porque quando a gente vai também para Isaías capítulo 14, especificamente o verso 12, lá vai dizer que uma estrela caiu dos céus na terra. Não está se referindo ao rei de Babilônia, mas um ser de natureza espiritual. Bom, na teologia judaica, uma estrela normalmente é um anjo. Uma estrela caída, um anjo caído. E se a gente pega a Bíblia e vai para Apocalipse capítulo 9, Apocalipse capítulo 9 fala de uma estrela que caiu dos céus na terra. E a essa estrela foi dada a chave do poço do abismo. Ou seja, essa estrela tinha uma chave. Não era uma estrela comum, um astro, mas era um ser de natureza espiritual, uma persona, uma personalidade, uma entidade. E ela tinha a chave do poço do abismo. Veja bem, depois essa estrela vai abrir o poço do abismo. Nesse capítulo 9 de Apocalipse, vão sair de lá gafanhotos. E esses gafanhotos, na verdade, são diferentes. Eles são poderes malignos, são dominadores, são demônios. Depois nós vamos ver, então, as características deles. Mas agora, queria só que você ficasse com isso. Há uma realidade espiritual que os nossos olhos não conseguem ver, a não ser quando o próprio Deus permite que a gente veja. Então eu gostaria que você pensasse um pouquinho que a violência que toma conta muitas vezes da cidade, de uma nação, determinados fatos ruins que costumam acontecer sobre todo um povo, muitas vezes tem uma relação direta com esses poderes malignos. A destruição de famílias, ondas de suicídios, pensamentos terríveis contra Deus, tem muito a ver com estes seres.
Então eu gostaria que, à luz do que eu disse hoje, você pensasse a sua realidade, pensasse a sua vida, pensasse a sua família, pensasse a sua história, o que tem acontecido na sua vida. E gostaria que você também pensasse na sua vida na perspectiva de tornar Jesus Cristo o Senhor e o Salvador da sua vida. Salvador, aquele que te salva dos seus pecados. Senhor, aquele que agora deve então reinar sobre a sua vida. Você não deve fazer mais a sua vontade, mas a vontade dele. Que Deus abençoe você ricamente. No próximo vídeo, nós vamos explorar um pouquinho mais isto e vamos estar falando um pouco mais disto. Que Deus abençoe você, abençoe sua família, abençoe sua vida em Cristo Jesus. Um abraço.